Hebreus 11 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o busca. Amém, amados? Podeis sentar. Aleluia. A palavra do Senhor nesta noite, ela vem falar de fé, né? Nós somos justificados pela fé. Fé em quê, meu irmão? Fé que amanhã é segunda-feira. Fé, aleluia, que você trabalha o mês inteiro para receber seu salário, sua aposentadoria, seja o que for. Não. A fé perfeita em Deus, né? Que está em Jesus Cristo. Sem Jesus, meu amado, não há vida espiritual, porque tudo foi feito pelo Senhor, né? Então nós, aleluia, temos que vir sempre à casa de Deus. Por quê? Para aprender no teu santo templo. Porque na nossa casa, nós podemos colocar ali uma pregação, o rádio pode estar tocando ou falando, mas se a pregação não cair no nosso coração, ou melhor, mexer conosco, o que nós fazemos? Damos lá, paramos, trocamos para outra rádio, fazemos alguma coisa assim. Mas aqui nós paramos para ouvir de Deus. Igual quando um pai pega seu filho e fala: ó, senta aí, que eu vou falar com você. Isso aí que você está fazendo, ó, lá no fim não vai dar certo, né? É isso que Deus faz conosco. O Senhor nos chama, nos convida para mostrar o caminho que é Jesus. O caminho que foi aberto, meu amado. O véu do tempo foi aberto e todos nós temos esse acesso de falar com Deus, de aprender de Deus, né? De chegar ao Senhor quando tem alguma coisa mal resolvida na nossa vida, se arrepender, consertar as nossas vestes, né? Pedir ao Senhor que troca as nossas vestes, unja a nossa cabeça, faz tudo novo. Então nós temos essa liberdade em Cristo Jesus. Esse privilégio não é para apóstolo, pastor, bispo, qualquer título que tenha aí. Esse privilégio é para todo aquele que aceitou Jesus Cristo como Salvador. Aquele que nasceu de novo, porque é necessário nascer de novo. Porque sem você nascer de novo, sem ter o Espírito Santo, você não consegue entender a palavra, você não consegue, sabe, desviar do teu mau caminho. Porque a carne, ela fala bem mais alto do que o Espírito. A carne está vendo, aleluia, e o Espírito, ele está rejeitando aquilo. Mas a carne, ela está sendo atraída por aquilo. Mas o Espírito, ele rejeita. E quem faz isso? O Espírito Santo que está em nossas vidas. Ele faz isso, né? Ele tira de nós, aleluia, as coisas carnais. Por isso que a palavra, aleluia, diz que nós devemos andar em Espírito. Temos que andar em Espírito. Então aqui a palavra do Senhor, ele fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a prova das coisas que não se vê. Aleluia. Sabe, irmãos, quando você traz a sua oferta, quando você traz o seu dízimo à casa do Senhor, você está o quê? Fazendo um ato de fé.
Você não vê o que a igreja, o que o ministério faz. Você vê as cadeiras, você vê a luz paga, você vê essas coisas. Mas você não sabe, não vê o que isso produz no reino espiritual. Você não vê, mas você creu. E porque você crê que é Ele que te dá todo o sustento, que é Ele que te dá o seu dinheiro, é Ele que provê todas as coisas, aí o que você faz com gratidão, fé e gratidão, você traz. E não é pesado no teu coração, você não pensa, não é? Você não pensa como um dinheiro que você perdeu na rua, R$100 que você perdeu na rua, não, você não pensa como perda, mas a gratidão e a fé que está no teu coração faz com que, liberalmente, com alegria, nós ofertamos e dizimamos ao Senhor. É fé, meu amado, por fé que você traz, aleluia, porque quem não tem fé, não dá, ele acha que vai faltar. Então ele não dá. Então ele está falando a fé é aquilo, né, que não se espera. O que nós cremos? Nós cremos que nós temos um depósito no céu. Nós cremos, eu creio que eu tenho um depósito no céu. Através de minha oração, do meu jejum, da minha consagração, né, das coisas que a gente faz para o Senhor, ministrar, toda oportunidade que a gente tem, nós falamos de Jesus, nós anunciamos Jesus como Salvador, né, como Salvador. Então, nós vamos vendo que isso é fé, é por fé que você faz isso. Quando você fala que só Jesus Cristo salva, você fala para alguém, você ministra para alguém isso, é o quê? Isso é fé. Você tem essa certeza, essa convicção aqui, ó, da prova das coisas que não se vê. Nós não vemos, mas nós acreditamos nisso. Nós estamos confiados, aleluia, que Jesus um dia ele vai vir buscar. Sabemos que essa palavra já foi falada há 2000 e poucos anos atrás, que Jesus ia vir. Mas Jesus veio, meu amado, para todos aqueles que creram. Jesus veio, levou eles estão lá, né? Estão lá esperando o grande dia da festa, aleluia, o grande dia, aleluia, que o Senhor falou que Ele vai tomar do vinho, né? Ele vai tomar do fruto da uva conosco. Quando Ele fez a última ceia, Ele falou, ó, nunca mais beberei do fruto da vide. Ó, então Ele bebia lá em cima, mas Ele não ia beber mais, por quê? Porque Ele ia esperar por nós, sabe? Isso é fé, meu amado, é você crer nisso. Eu creio, aleluia. Vou tomar o melhor vinho lá em cima, aleluia. Ou aqui embaixo, quando nós voltar, né? Não sei. Nós virmos reinar com o Senhor. Quando o Senhor colocar a terra na plenitude para a qual Ele fez, né? Então, amado, você tem que ter essa esperança. Como você ir na casa de um irmão e falar, oh, poxa, eu vou na casa daquele irmão, aquele irmão faz um negócio gostoso lá, eu vou lá, toda vez que eu vou lá ele faz aquele negócio gostoso. Então Jesus já falou, né, o que vai ter. Jesus já falou o que vai ter. Nós já ouvimos testemunho de pessoas que na hora da fome, na hora da necessidade, o homem que caiu, né, lá na mata, né, Jesus trouxe, o anjo trouxe para ele, né, galinha, trouxe coxa de galinha para ele. Eu te pergunto, você acredita? Eu acredito. Eu acredito. Porque eu conheço um irmão do peito, tá? Que um dia ele estava na minha casa e a Rita estava ruim. E ele orou para a Rita e Deus usou ele para curar a Rita. Ele falou que uma vez ele foi fazer jejum e ele é magro. Ele falou que não tinha condições de fazer 3 dias de jejum, não. Quando chegou no segundo dia, ele já estava com muita fome, e ele falou com um amigo dele, eu vou entregar, eu não aguento. Mas eles foram orar, e o anjo do Senhor trouxe fruta para ele. Então eu sei que trouxe carne, eu já sei que trouxe pão, eu sei que trouxe, né, fruta. Então, meu amado, pensa o banquete. Você tem que sonhar com isso, você tem que desejar isso, desejar, né? Porque é maravilhoso. Porque o melhor está por vir, não é isso que a palavra diz? Então você tem que sonhar. Às vezes quando você deita na tua cama, em vez de você ficar pensando nas suas dívidas, você ficar pensando o que você vai fazer amanhã, meu amado, começa a sonhar com o céu. Começa a falar, Senhor, como é que é aí? Como é que vai ser a festa? Todos nós vamos poder falar? Ou vai ser limitado?
Quem vai falar? Quem vai contar o testemunho? Né? Quem vai contar? Quem vai falar as coisas? Vai ser Davi? Ou quem vai? Ou Abraão que vai contar a história? Sabe? Então, amado, você tem que sonhar, você tem que navegar no Espírito. E a gente canta, eu navegarei no oceano do Espírito. Né? Então, você tem que navegar, chegar lá, adorar o Senhor, não só aqui na hora do louvor, mas na hora de você deitar, meu amado, se esvazia de tudo e pensa em Deus. Pensa nas coisas do alto, aleluia, né? Porque, aleluia, a palavra do Senhor que está lá em Romanos 8, 24, Romanos 8, 24 diz assim: porque em esperanças fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como a espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Né? Com paciência, nós estamos esperando um grande dia. Talvez você esteja esperando um documento seu ser assinado. Talvez você esteja esperando a sua aposentadoria. Talvez você está esperando um parente de longe que vai vir. Né? Você está esperando alguma coisa. Aleluia. E você tem que esperar o quê? Com paciência. Com paciência. Assim também nós esperamos as coisas espirituais. Você está esperando que alguém da tua casa se converta. Você não pode desesperar. Quanta gente se desespera, irmão. Você vai fazer uma visita, a pessoa fala, parede na igreja. Por que meu marido não vai? Por que meu filho não vai? Meu amados, você não pode. Você tem que orar, esperar com paciência que ele venha. Que o Senhor faça a obra. Sabe? E se você morrer antes dele? E você não vir por causa dele? Você perde sua salvação. Aí você morre e depois ele é salvo e você se perdeu. Então você tem que ser sábio na presença de Deus. Eu já ouvi muitas histórias de mães, né, que oravam para seus filhos e morreu, mas morreu na presença de Deus. Morreu na presença do Senhor e passou uns anos, toda a família veio para a igreja. Então, irmãos, Deus sabe trabalhar. Uma coisa é certa, ele fala, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Mas você tem que realmente crer, não é só falar. Porque às vezes você fala, mas não crê. Você fala, aquele ali não tem jeito não, aquele ali já é perdido. Então você amaldiçoa aquilo que você colocou na mão de Deus para abençoar, para trabalhar. Então nós temos que orar e nós temos que vigiar. Em todo o tempo nós temos que orar e vigiar. 2 Coríntios 4:18 diz assim: não atentando nós nas coisas que se vê, mas nas que não se vê, porque o que vemos são temporais e as que se não vê são eternas. Isso aqui é muito profundo, meu amado. Por quê? Porque as coisas que você vê é temporal. Às vezes você vê, né, um prédio muito bonito, daí a pouco acontece uma coisa, vai tudo no chão. Às vezes você vê uma pessoa hoje, né, beleza, a pessoa fez um banquete para você hoje, amanhã ela já não está mais aí. Mas as que você não vê eterna, são as promessas. O que você não vê? As promessas de Deus para a tua vida. E a promessa de Deus para a tua vida é a mesma para a minha, a mesma. Porque a promessa espiritual, Deus, Ele deu para todos. Mas nós temos que tomar posse, sabe? Nós estamos numa grande faculdade espiritual. Quem estuda mais, né, está melhor, resiste mais no dia da luta, no dia da confusão. Resiste mais, fecha a boca, não abre a sua boca. Então, a gente está numa faculdade. Quem tem mais armamento para isso? E nós temos que ver, irmãos, olhar espiritualmente, né? É muito bom, aleluia, quando o casal é espiritual. O casal busca Deus. Porque se não buscar, vai ter contenda. Vai ter, meu amado.
vai ter contenda. Por quê? Porque o diabo veio para matar, veio para roubar e destruir. E ultimamente, tudo que o diabo quer é destruir os lares. Tudo que ele quer. Ele quer bagunçar os lares. Por quê? Porque destruindo a família, quantos que vão? Quantos que vão, irmãos? A gente vê as crianças. Está vendo criança morrer? Por quê? Por causa de divórcio. Por causa de separação. Por isso que as criancinhas estão morrendo. Não tem nada a ver, tadinho, com peixe. Nada. Mas o que os pais fazem? Vai lá e mata os filhos para se vingar da mulher. Tem uns que não matam nem a mulher. Porque ainda quando mata a mulher, meu filho, mas nem a mulher mata. Mata só a criança. Por quê? Porque as pessoas estão vendo aquilo que eles querem ver. A pessoa que é fissurada pela pessoa. Pessoas que não sabem perder. Meu amado, Eclesiastes fala que há tempo de perder, há tempo de quê? De ajuntar, há tempo de separar, há tempo. E você tem que entender os tempos de Deus. Hoje de manhã, acho que hoje de manhã, eu estava falando com o pastor Paulo, nós temos que entender o tempo de envelhecer. Temos que entender o tempo de envelhecer. Minhas forças, elas não são mais, vou bem perto de 50 anos. Vou fazer 66, tá? De 5 em 5 anos, o jovem também pode observar isso. De 5 em 5 anos, as suas forças, elas mudam, tá? De 5 em 5 anos, você tem uma virada no teu corpo físico, tá? Mas eu louvo a Deus, porque a gente tem um crescimento espiritual. Nós que estamos na presença de Deus. Então, meu amado, você nunca perde. Você sempre está ganhando quando você olha para Jesus, né? Quando você se enche da glória do Senhor. Então ele falou, né? Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Então, se você for ler o livro de Hebreus, tem muito testemunho, né? Tem testemunho também aqui que não foi falado, aleluia, né? De azeite que foi multiplicado, farinha que foi multiplicado, né? Alcançaram o testemunho, meu amado. Noé alcançou o testemunho de justo, porque ele creu. Olha que loucura. Alguém manda construir uma arca e você constrói. Aleluia, né? Jesus falou com ele, nunca tinha chovido, né? Se hoje mandar construir uma arca, essas fábricas aí que pode construir, vai construir rapidinho, porque é chuva em cima de chuva, tudo alagado. Mas naquela época não era assim. Mas ele creu. E os filhos creram. Às vezes a gente não vê, os filhos creram. E os filhos ajudou na construção. Hoje o pai fala uma coisa com o filho não está nem aí. Discute e acha que eles têm razão. Só, meu amado, por ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem visão de Deus e pode educar os filhos. E mesmo se não tivesse, a experiência da vida nos ensina a viver. Tá? Mesmo a experiência da vida. As pessoas que não são, sabe? Eu gosto de conversar com minha sogra. Conversei com ela agora à tarde. E eu gosto de conversar com ela, saber por quê? Eu não tenho minha mãe para me abençoar. E toda vez que eu converso com ela, ela termina me abençoando 2, 3 vezes. Deus te abençoe, Ana. Deus te abençoe. Tá, Ana? Tchau. Deus te abençoe. Eu gosto disso, sabe? Porque eu fui criada assim. Fui criada, minha mãe me abençoando de manhã, me abençoando quando eu ia para a escola. Quando chegava da escola, à noite a gente tomava a benção, abençoava a gente, sabe? Pessoas, meu amado, tá? Minha sogra não é cristã, mas ela me abençoa. E quem me abençoa é Deus, então eu recebo a benção dela e gosto disso, tá? Então nós temos que aprender com as coisas que nós vemos e as coisas que nós estamos esperando. O que nós estamos esperando? Sabe? O que nós estamos esperando? Estamos esperando a vinda de Jesus? Você pode esperar, meu amado, porque vai vir. Se não vir, sabe? Numa grande, aí como estão falando, de agenda 30, estão fazendo prazo aí para as agendas, ele pode voltar antes da agenda, ele pode voltar muito depois da agenda, ele pode fazer o que ele quiser. Mas uma coisa é certa, todos os dias o Senhor vem buscar pessoas, todos os dias. E é isso que nós temos que ter consciência. Nós não temos que pregar um evangelho, sabe, irmão, um evangelho mentiroso. Não é, é o evangelho verdadeiro. Jesus vem buscar.
Como o inimigo também vem roubar, matar e destruir. Todo dia ele faz isso. E faz muito, muito isso. E as pessoas do mundo aí não vê, acha que é normal. Aí fala que o cara é ruim. Não, o cara não tem visão, né? Não tem visão. Tem visão nenhuma. E nós temos que ter a visão espiritual para que nós possamos prosseguir. Ele fala, pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então não é. Nós temos que entender isso. Diz que, Gênesis lá diz que no princípio criou Deus, o céu e a terra. Então você tem que crer nisso. Se alguém falar, não, foi o João que criou, não, aconteceu isso, foi a explosão. Foi nada, meu amado, foi Deus. Porque você tem que crer em toda a palavra de Deus. Toda. O Senhor criou o céu e a terra. E nos criou. Aleluia. Né? Às vezes eu penso, quando eu estava lá no ventre da minha mãe. Agora eu comecei a orar. Eu falei, Jesus, quando eu saí do ventre da minha mãe, eu não tinha doença. Então agora eu estou diante de ti, eu não posso ter doença. Agora eu entendo a tua palavra, eu não posso ter doença. E eu fico falando com Deus. Eu nasci bem, não tinha doença, não tinha nada, não tinha dor em lugar nenhum. Minhas articulações eram toda boa, meus nervos. Sabe, irmão, você tem que ter liberdade de falar com Deus. E por isso que eu falei que a gente vai perdendo umas forças, mas vai adquirindo outro tipo de sabedoria e comunhão com Deus. Vamos recebendo de Deus coisas novas. Talvez lá atrás ninguém fica pensando que saiu do ventre da mãe. Hoje eu penso que eu saí do ventre da minha mãe, que Deus me formou, que Deus estava lá, né? No dia do aniversário da pastora Fátima, eu ia até escrever, mas ultimamente eu não ando escrevendo muito não, né? Eu ia falar com ela que há 71 anos atrás, né? Ela fez mamãe sofrer muito lá, que agarrou debaixo da costela da mamãe, mas eu falei, não vou falar, não vou escrever para ela não, né? Mas eu lembrei disso no dia do aniversário dela. Você está vendo, meu amado? A gente vai lembrando, e vai lembrando de tantos livramentos que Deus deu para a gente, deu para os nossos. Então, aleluia, o livro fala que nós estamos rodeados de tão grande testemunho, uma nuvem de testemunho, meu amado, porque tudo foi a mão do Senhor que fez. Você não teve nada que você fez, nada que alguém fez para você, não tudo. Ontem eu estava falando, né, conversando com a Rebeca estava lá em casa, eu falei, Rebeca, quando alguém te perguntar, quem te deu isso, você fala, foi Deus. E a pessoa fala, foi Deus que te deu? Você fala, foi Deus que deu dinheiro para o meu pai, para minha mãe, para o meu tio, para minha avó, para eles me dar, porque tudo é Deus. Sabe, irmão, nós temos que ensinar nossos filhos, temos que ensinar. Aí se alguém falar, eu quero isso, fala assim, vai lá e pede a Deus. Que aí a Deus faz com que seu pai, alguém da tua família te dê, alguém te dê de presente, mas te dê. Então a gente vai ensinando coisas que eles guardam. Então eles nunca vão dizer, eu fiz, eu comprei, eu dei. Ninguém dá nada a ninguém, meu amado. Quem dá é Deus. Ninguém dá nada. Às vezes você gosta muito de uma pessoa, mas você não é tocado para dar nada para ela. Nada, você não é tocado, mas é por quê? Porque Deus não dá. Aí a pessoa fala, fulano nunca me deu nada. Mas não deu por quê? Porque Deus não tocou, meu amado. Se você ouve a voz de Deus, se você é movido pelo Espírito, sabe? Eu estava conversando com a pastora Fátima. Eu falei, agora, Fátima, tem orado bastante quanto fazer certas coisas. Porque às vezes você faz alguma coisa movido pela carne e você não vê resultado. Porque o resultado, a bênção, a glória, o nome do Senhor ser glorificado, é quando você faz alguma coisa movido pelo Espírito de Deus que mandou você fazer. E nós temos que aprender isso, até para os filhos. Sabe, às vezes você fica fazendo coisa na emoção. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não adianta você fazer, porque o nome do Senhor não é glorificado. E às vezes ainda dá até confusão, dá desavença, dá discórdia. Sabe? Mas quando Deus manda você fazer alguma coisa, o nome do Senhor é glorificado. O nome do Senhor é exaltado. Então todas as coisas, meu amado, foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Né? Está lá, aleluia, em 1 João 3, 1, 3. Então, amados,
nós vamos vendo que Deus, Ele é poderoso. Ele faz todas as coisas e nós temos que ter essa convicção dentro de nós. Nós temos que ter a convicção que nós somos movidos por Deus em tudo. Se você sai para trabalhar, foi porque Deus te levantou. Não foi o despertador que te levantou, foi Deus que te levantou. Porque quantas vezes o despertador toca, a pessoa bate no despertador e continua dormindo e perde a hora. Então é Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Aleluia. E por isso o nome do Senhor é glorificado. Aleluia. Em todas as coisas. A palavra diz que pela fé Abel, né? Abel, ele oferece um sacrifício, uma oferta que agrada a Deus. Mas às vezes nós pensamos só no cordeiro. Mas nós temos que pensar no coração de Abel. Quem era Abel para com Deus? Né? Porque Deus não vê quantidade. Deus não vê isso. Não. Tanto que Ele exalta a viúva que leva a oferta. Porque Ele fala que os outros deram do que subejou. Eles deram do que eles tinham. Né? Aí dá. Você dá sem fé. Você pega e vai sem fé. Você faz as coisas sem fé. Sabe, irmão? Eu vou lá, mas eu vou orar, mas eu acho que aquilo ali não tem jeito, não. Você faz sem fé. Mas ele tinha fé. Ele tinha fé de agradar a Deus. Ele queria agradar a Deus. Ele entendia que espiritualmente ele estava agradando a Deus. Ao invés de vir no culto, meu irmão, eu vou no culto lá, porque senão o pastor liga para mim, esse negócio do WhatsApp é uma chatura. Ele pergunta que está sentindo falta minha. É uma chatura. É porque você não vem aqui sabendo que você veio ver Deus e Deus te vê aqui. O Deus que vê está neste lugar. O Deus que vê, Ele vê a mim e vê você. E vê meu coração. Aleluia, de estar na casa do Senhor. É maravilhoso estar na presença de Deus. É maravilhoso estar na casa do Senhor. Não existe outro lugar melhor para nós estarmos do que estarmos na casa do Senhor. Aleluia, porque esta palavra ela cura, ela transforma. E Abel sabia disso. Abel chegou na presença do Senhor. Ele levou o cordeiro porque era o que ele tinha. Ele era criador de ovelhas. Se não fosse, meu amado, ele teria levado outra coisa para o Senhor. É igual nós, aleluia, né? Se eu recebo um salário mínimo, aleluia, aí eu trago o meu cordeirinho aqui, meus 10% do meu salário mínimo, mas, aleluia, se o outro irmão recebe 10 salário mínimo, ele traz o cordeiro dele de 10 salário mínimo, com a mesma alegria do meu coração, e ele com a alegria dele de dar aquela porção para o Senhor, e aí o Senhor recebe com alegria. Mas não foi assim, aleluia. Caim falou assim, sabe, Caim às vezes nem ia dar, mas como Abel ia e falou, irmão, eu vou lá fazer uma oferta ao Senhor. Então também vou. Sabe aquele negócio, Maria vai com as outras? Eu também vou. E pegou lá o que ele tinha e ele foi levar. E Deus viu por que ele foi levar. Foi levar porque o irmão levou, né? O irmão levou. Igual pessoas, irmãos. Às vezes não tem oferta para dar, não tem. Você está aqui, você é oferta viva. Você não precisa botar envelope vazio. Precisa, irmão. Por quê? Está botando envelope vazio e Deus está vendo que está vazio, então não bota. Porque o Deus que vê está vendo. O Deus que vê, irmão. Sabe? Ele não está preocupado com sua oferta. Ele está preocupado com o seu coração. Ele sabe o que você tem, o que você não tem. Ele sabe até melhor do que você. Você às vezes pensa que não tem, você tem. Às vezes você pensa que não tem e você tem. Ou vice-versa. Mas ele sabe de tudo. Então, Caim foi lá, vou dar também. E pegou qualquer coisa, né? Porque meu irmão está indo, vou lá também. E ele foi. E o Senhor não se agradou pela atitude. A atitude, irmão. Sabe o que agrada a Deus? É a nossa atitude. É o nosso coração. Foi falado aqui. Quando ouvir a voz de Deus, não endureça o vosso coração. Não endureça. Porque se você servir o Senhor bem, o Senhor vai abençoar seus filhos por amor a você. O Senhor vai abençoar. Sabe? Quando os reis encontravam o livro, e ali eles endireitavam com o Senhor, eles limpavam a casa do Senhor, tiravam todo o Baal, tiravam todas as coisas erradas. Mas eles acharam o livro e eles tomaram aquela decisão, por quê?
Porque o Senhor falou que ia tratar com a terra, ia fazer aquilo. E eles ficavam angustiados. O que Deus falava com eles? Você ficará em paz. Eu deixarei o seu tempo em paz. Vou tratar depois. Porque o arrependimento, meu amado, produz bênção. Bênção. E aí, se depois o teu filho continuar com o coração íntegro diante de Deus, as bênçãos estarão sobre ele. Sabe? Se seu neto, se seus bisnetos, por isso que diz, ensina o teu filho o caminho que deve andar. Ele vai ficar velho, aleluia, e não vai desviar dele. Então ensina o caminho que deve andar. Sabe? Porque são opções. As crianças que hoje estão aqui, que aprendem lá em cima, que seus pais trazem, vai ter o dia da decisão. Vai ter o vale da decisão. E aí? Vai continuar ou não? Os filhos quando casam, meu amado, sabe? Quando meus filhos casavam, minhas filhas casaram, eu pensei muito nisso. Será que eles vão continuar servindo a Deus? Será que eles vão ter Deus, um único Deus na vida deles? Será que eles não vão procurar outro Deus? Louvado seja Deus, não procurar outros deuses. Mas é uma preocupação que os pais têm que ter. É uma preocupação, sabe? Porque eles vão construir família. E uma família sem Deus ser o centro é muito difícil. É muito difícil. Então, nós temos que nos preocupar com essas coisas, dar o melhor. E o Senhor não recebeu, né, de Caim, porque Caim ele foi fazer uma oferta porque todo mundo fazia, né? Todo mundo está lá dando oferta, vou lá dar também, todo mundo está dando, aleluia, né? E foram dar, ele foi dar também. Talvez os alimentos dele eram bons, talvez foi a primícia dos alimentos dele. Ninguém pode dizer que os alimentos dele que ele levou era ruim, mas era o coração. O coração dele era tão ruim, meu amado, que Deus já conhecia. Ele tinha a bronca do irmão, ele já tinha uma inimizade com o irmão, ele já tinha uma falta de perdão. E o que Jesus falou, se você for fazer a sua oferta e você lembrar que você tem alguma coisa contra o teu irmão, vai lá e reconcilie com ele, para depois você ofertar. Foi à toa que Deus falou isso, não foi, né? O Senhor Jesus falou isso porque ele estava abrindo o que tinha acontecido entre Caim e Abel, né? Abel, ele não tinha nada contra o irmão, mas o irmão tinha. Não tem isso? Às vezes você não tem nada contra o irmão, mas o irmão tem com você. O irmão te acha orgulhoso, o irmão te acha isso, o irmão te acha aquilo, né? E você não tem nada, seu coração é limpo para com Deus, mas aquela pessoa ela tem alguma coisa contra a tua vida. E Deus vê, irmão. É isso que nós temos que pensar. O Deus que vê, o Deus que te vê no banheiro, o Deus que te vê no carro, o Deus que te vê no trabalho, o Deus que te vê em tudo quanto é lugar. O Deus que lê teus pensamentos, é isso. E isso é a nossa responsabilidade que nós temos que ter para com Deus. Saber que Deus está presente, né? Em todos os lugares Deus está presente. Para quê? Para realizar a obra dele na nossa vida. E realiza através de quê? Através da nossa fé, né? A palavra diz que Enoque, ele foi um homem que ele andou tanto com Deus. Enoque era tão amigo de Deus. Enoque devia pensar no Senhor de manhã, de tarde, de noite. Devia pensar no Senhor o tempo todo. Devia andar nos campos falando com o Senhor. Trabalhar falando com o Senhor. Que o Senhor fez o quê? O Senhor o tomou para si. Andou Enoque com Deus e Deus o tomou para si. Tornou tão amigo que Deus pegou ele, meu amado. Aleluia. Às vezes as pessoas morrem, aleluia, porque ele está tão amigo de Deus, tão amigo que Deus toma para si. Puxa, fulano morreu novo. Ai, mas é tão amigo de Deus que Deus o tomou para si. Livrando, às vezes, de tropeçar, porque Deus sabe do nosso amanhã. Deus sabe de tudo, aleluia. Nós pensamos, não, estou firme aqui, estou firme, aleluia. Mas quantos, meu amado, desfaleceram? Quantos desfaleceram depois da Covid? Quantos e quantos? Quantos perderam, aleluia, o ânimo? Não perderam o ânimo para trabalhar?
não perder o ânimo para passear, para ir no shopping, não perder o ânimo para visitar a família, não perder o ânimo para isso, mas perder o ânimo para buscar a Deus. Aleluia. E nós não podemos perder isto. Aleluia. Então ele fala, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível, meu amado. Se você fala, vou na igreja hoje, mas é mais um dia de culto. Não, não é mais um dia de culto. Presta atenção na palavra. Presta atenção no que Deus está te ensinando, o que Deus está fazendo com você. Presta atenção no que o Espírito de Deus está se movendo, aleluia, dentro da casa dele. Presta atenção. Se alguma coisa está ruim na tua vida, poderia estar bem pior. Mas não está, por quê? Porque você está na casa de Deus. E Deus não despede ninguém vazio. Deus sempre acrescenta alguma coisa na sua vida. Deus sempre corta um laço. Deus sempre, aleluia, joga por terra os embaraços. Joga por terra as obras de bruxaria, feitiçaria, macumbaria, que estão aí, meu amado. Você acha que eles fazem essas obras para quê? Para eles mesmos? Não. Para quê? Para tirar-nos nós da presença do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Sobre nós não vale encantamento, diz a palavra de Deus. Então nós não precisamos ficar preocupados com obras de bruxaria, com obras de macumbaria. Nós não precisamos ficar preocupados. Então nós estamos, aleluia, abrigados debaixo dessas asas poderosas, né, que é o Senhor. Então se nós andarmos com Deus, aleluia, né, desejamos ir lá. Tem um hino da harpa que diz, desejamos ir lá, né? Desejamos. Se você desejar, aleluia, o Senhor vai te sustentar, o Senhor vai te segurar, independente de qualquer vento, de qualquer tempestade, aleluia. Nós vemos, aleluia, que a mulher do fluxo de sangue, ela teve fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ela teve tanta fé que ela venceu as barreiras para chegar lá, né? Eles fazem filminho, faz coisas, mas deve ter sido bem terrível para aquela mulher chegar lá. Deve ter levado muitas pisadas, muitos pontapés para ela chegar até Jesus. Mas ela chegou até Jesus, porque havia fé. Ela falou, tão somente eu tocar, tão somente, né? Vemos o centurião que ele falou assim, olha, não sou digno nem que tu entre na minha casa, mas diga uma palavra e meu criado será salvo. Porque eu também tenho homem. Ele entendeu o reino espiritual, meu amado. Ele falou, também tem homem nas minhas ordens, tem soldado nas minhas ordens. Eu falo com ele vai. E você é um ser espiritual. Você é o Deus, você é o Filho de Deus. Você tem anjos. Você tem, aleluia, no reino espiritual, pessoas que trabalham. Anjos específicos para curar, anjos específicos para abrir porta. Tu tem anjos específicos, tem soldados também específicos para vencer guerra. Dê ordem aí, se o Senhor der uma ordem, meu criado será salvo. Jesus gostou tanto que falou que nunca viu tanta fé. Nunca viu. Nem Israel ele tinha visto tanta fé, porque o cara entendeu o reino espiritual. É isso que nós temos que entender, irmãos. Deus, ele tem anjos para dar ordem a nosso respeito. Mas o céu espera ordem da terra. A terra tem que se mover para que o céu se mova. No reino espiritual tem todas as coisas. Você sabia? Deus, ele tem órgãos lá para dar para quem precisa. Deus tem tudo o que você precisa, ele tem para te dar. Você tem que pedir e pedir a Deus para trazer, para se materializar na terra, aleluia, e ele vai fazer, aleluia, porque Jó, ele creu, independente da situação que ele estava, ele creu que o Senhor ia se levantar, né, e ia dar vitória a ele ia dar vitória. Ele falou, Deus, não pode ser, um homem não pode ser morto assim, todo danificado, como eu estou, todo, né, estourado minha pele. O homem tem que ser colhido à cova, como o trigo é colhido ao celeiro. Falou com Deus, irmãos. Ele estava no Espírito. Ele servia a um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, um Deus grande,
Quem já viu alguma coisa de centro, sabe que quando baixa aqueles guias lá loucos, né, os demônios lá, os demônios são tudo deformado. Fala deformado, né? Fala igual pessoas que têm AVC e ficam falando enrolado, anda torto, né? Então são os demônios, amado. Mas o nosso Deus, Ele é perfeito. Nos fez a imagem e semelhança dEle. E nós temos que andar por fé, tomar posse. Aleluia. Que se a gente precisa, pede a Deus. Deus, Ele vai realizar. Aleluia. Então, nós vemos que estamos rodeados, amado. Para que foi os testemunhos? Jesus poderia ter vindo só falado assim, olha, eu vim trazer o meu reino. É em minha salvação, em minha vida eterna. E no diabo? O diabo é a perdição. Não, mas ele foi manifestando os milagres para quê? Para nós aprendermos, para dar fé para nós e nós aprender. O leproso chega perto de Jesus e fala, se tu quiseres, tu pode me limpar. Ele falou, eu quero. Então, dentro do coração do leproso, havia a certeza que Deus podia curá-lo. Ele falou, se tu quiseres. E Jesus queria, o leproso queria. Mas ele queria saber se Deus queria curar ele. Mas Deus quer curar. Sabe, não pode um Deus que leva sobre si as dores e enfermidade, um Deus todo-poderoso que deixa seu filho levar sobre si tudo aquilo que ele levou, aleluia, para depois colocar doença em nós. Primeira coisa que o cristão tem que entender, a doença, ela é maligna. E quando ela ataca a carne, aí você tem que ir para o hospital, porque ela atacou a carne. Ela fez o quê? Ela fez um estrago na carne. Fez um estrago, meu amado. E aí precisa o quê? Ser olhado, ser curado. Mas Jesus cura através da mão do médico. Sabe? O vale passa, a situação passa. E a glória do Senhor, aleluia, é manifestada. Porque Jesus, Ele trouxe toda a doença, aleluia. Quando a mulher estava lá encurvada, Jesus não falou assim, olha, vou soltar essa mulher, 18 anos, que a coluna dessa mulher entortou, 18 anos. Não, Jesus falou, 18 anos. O diabo prendeu essa mulher. Então nós temos que abrir nosso entendimento. Fé. Pregando sobre fé. É fé, meu amado. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando você agrada a Deus, Isaías falou que o braço do Senhor se manifesta. Manifesta. A fé agrada a Deus. Aleluia. Né? A fé, ela move o braço de Deus de uma forma tremenda e poderosa. Davi, pela fé que ele tinha em Deus, ele venceu Golias. Não ele, mas em Deus. Ele sabia que Deus estava com ele e que alguma coisa Deus ia fazer. Ou o homem ia cair duro, alguma coisa ia acontecer. E ele foi tirar a afronta de Deus. Às vezes nós vemos as pessoas afrontar a Deus e nós ficamos quietos. Nós não defendemos Deus. Ele é o amor da nossa vida, nós temos que defender. Temos que falar, você está falando do que você não sabe. Melhor você ficar quieto. Porque Deus é tudo. Deus que dá o fôlego, meu amado. Todo dia de manhã você levanta e você respira, está lá respirando. Acordou e está respirando. Porque o Senhor está te dando fôlego de vida. Né? Então a importância de nós estarmos alinhados com o Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não temeram para entrar na fornalha. Porque eles sabiam de uma coisa, ou do rei ou da fornalha Deus ia livrar. E é isso, meu amado. Deus vai nos livrar deste mundo maligno um dia. Vai nos livrar, sabe? Vai nos livrar. Muita gente fala que isso tudo aqui vai ficar bom, e tudo vai ser, né, consertado. Como, irmão? Só com uma calamidade. Para fazer tudo novo, tem que derrubar tudo. Não foi o que o Senhor fez com o dilúvio, né? E aí ficou Noé lá. Né? E o que falta, irmãos, de nós não conhecer a palavra? A terra estava lavada pela água, a família estava ali abençoada, mas Noé foi beber vinho e o filho
Noé não conhecia a palavra de Deus como nós conhecemos hoje, porque Jesus é a palavra que se revelou a nós. E então nós temos, aleluia, a palavra, temos o Espírito Santo que nos ajuda, e ele fala que ele amaldiçoa o filho dele, e uma palavra de maldição, novamente começou todo o processo na terra de novo. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Né? Daniel não teve medo de entrar na cova, meu amado, porque tinha comunhão com Deus. Né? Não falou, mas ele poderia citar as palavras que Paulo falou: viver é Cristo, morrer é ganho. Foi lá e o nome do Senhor foi glorificado através dele. Então nós, aleluia, temos que ter essa confiança. Nós estamos numa noite de Santa Ceia. Uma noite de nós olhar para nós, como está a nossa fé. Como? Quando vem uma notícia que não te agrada, seja ela de doença, seja ela financeira, seja ela familiar, seja o que for, meu amado, seja uma briga dentro de casa, você perde a paciência. Perde. Como fica teu coração? Cheio de ódio, maquinando uma resposta para dar, maquinando alguma coisa para fazer, né? O ditado popular: fulano vai ver o que eu vou fazer. Como está nosso coração? Diante de Deus. Não dos outros, mas diante de Deus. Nossa preocupação tem que ser com Deus, meu amado. Não é com seu marido, não é com sua mulher. Teu coração, a sua preocupação tem que ser com Deus. As coisas materiais, cada um faz o que é para fazer e faz certo. Mas no espírito, você tem que ter um coração íntegro diante de Deus. Um coração puro. Porque, meu amado, a palavra de Deus, ela vai falar, né, que o sangue de Caim, né, como de Zacarias, o Senhor vai falar isso lá em Mateus. O Senhor vai falar isso lá em Mateus 23. Mateus 23, 35. O Senhor fala assim, ó: para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, o filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre as gerações. Vê que tudo que o homem foi fazendo, Deus foi vendo. E as pessoas às vezes falavam assim: ninguém está vendo, né? Ninguém está vendo. Olha lá, mataram o cara lá na casa de Deus, no altar. O Abel, o sangue de Abel, meu amado. O primeiro que foi morto. Primeiro, o sangue dele ainda clama. Por isso, nós vivemos muitas situações. Ou melhor, nós vemos muitas situações por aí. Mas nós estamos abrigados debaixo das asas do Senhor. Nós temos o privilégio de ser coberto pelo sangue. Nós temos o privilégio de ter o entendimento da palavra de Deus, meu amado. É um tesouro. Ter conhecimento da palavra de Deus, ter Jesus no coração, é um tesouro muito grande. Aleluia. E nós temos que orar muito para que os nossos venham a ter esse entendimento, para que os nossos venham ser libertos, transformados pelo poder de Deus. Porque Deus não tem prazer em, aleluia, né, ver tudo isso que Ele vê. Ele sente igual nós sentimos, muito mais do que nós sentimos, né? Todas essas calamidades que a gente vê por aí. Mas, aleluia, existe uma legalidade no reino espiritual. E essa legalidade no reino espiritual, ela é trabalhada dia após dia, até chegar o fim, até chegar a consumação dos séculos. Jesus falou: estou convosco até chegar à consumação dos séculos. Então há todo um projeto, há todo um trabalho de Deus, há toda uma linha a ser seguida, aleluia, até
que o Senhor volte novamente, mas agora para reinar com um povo lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, porque só um povo escolhido, meu amado, não fez, aleluia, a vontade de Deus, mas aquele que é nascido do Espírito, nascido da água, aleluia, e do Espírito, esse tem condição de se santificar cada dia para ser o povo, aleluia, que vai reinar com o Senhor no milênio, amém? Então vamos nos colocar de pé, vamos orar nesta noite, para que Deus, aleluia, abra nosso entendimento, aumente nossa fé, crie em nós corações retos, renova nossas forças todos os dias, para nós estarmos buscando, para nós estarmos nos santificando, para que nós possamos, aleluia, todos os dias, desejar mais e mais ter de Deus, ter mais de Deus, aleluia. Quanto mais você ter de Deus, meu amado, mais santificado você vai ficar, mais querer ser santo você vai querer, aleluia, porque a glória de Deus começa a refletir sobre a tua vida, a glória do Senhor, aleluia, ela vai te limpando, ela vai te fortalecendo, ela vai criando em você, aleluia, um revestimento do céu, para que você prossiga a andar em novidade de vida. Pai querido, graça nós te damos esta noite. Obrigado. Obrigado, Senhor, que a tua palavra fique escrita em nosso coração, que a nossa fé seja renovada, que nós possamos entender, Senhor, a tua presença, sentir ela, Senhor, perceber a tua presença diante de nós, independente da situação, tu estás conosco, Senhor. Tu és aquele que nos renova, que nos restaura. Tu és aquele, Senhor, que faz fluir no nosso coração aquilo que nós precisamos tirar. E esta noite, Senhor, de Santa Ceia, que nós possamos sondar, olhar para dentro de nós mesmos, Senhor. Se houver alguma coisa, Senhor, errada em nós, arranca, Senhor, pelo teu poder. Te damos liberdade, Senhor. Arranca, meu Deus. Toma nossas vistas, Senhor. Unja nossos olhos, Senhor, para que nossos olhos não vejam o que não é para ver. Nossos ouvidos, Senhor, unja eles, para que eles, Senhor, não fiquem, Senhor, em conversas, seja, Senhor, presencial, seja conversa, Senhor, Deus, de aparelho, meu Deus, para não ouvir o que não é para nós ouvir. Nos santifica, Senhor, nos santifica. Coloca um guarda na nossa boca, Senhor, para nós não virmos falar nada, Senhor, que não procede de Ti. Estamos aqui, Senhor, para nos revestir do Teu poder. E como se reveste do Teu poder? Pela Tua palavra. A Tua palavra, ela é um escudo para todo aquele que nele crê. Cremos em Ti, meu Senhor. Por isso nós estamos aqui. Por isso que nós possamos sair daqui, Senhor, revestido esta noite, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.